Agora, note. Lembram-se da visão da constelação? Charlie, Aqui está. Algo acontecendo. Eu lhes disse esta semana que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Lembram-se da constelação, da visão dos anjos, quando parti daqui para o Arizona? A congregação diz amém. Vocês se lembram que horas são, senhores? Amém. Vocês se lembram disso? Notem, houve somente um grande estrondo de trovão e 7 anjos apareceram. Está certo? Amém. Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo. Olhei e ouvi um dos 4 animais que disse, como em voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão. 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Estão vendo o que quero dizer? A congregação diz amém. Agora, notaram a parte misteriosa dessa semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Notem. Há testemunhas de 3 sentadas aqui, que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior das montanhas, perto do México, com 2 irmãos que estão sentados aqui, tirando o cardo ou carrapicho da perna da minha calça, e deu-se uma explosão, que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo. Nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação dessa visão. Estão vendo? Agora, para que saibam, o irmão Sotman não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir. E ele disse, agora esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim. Vocês se lembram? E eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E quando eles se aproximaram, fui levantado com eles. Lembram-se disso? Vindo para o leste. A congregação disse, amém. E o irmão Fred, aqui esta noite, é testemunha, e o irmão Norman. Enquanto descíamos, eu quase persuadi esse homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmão Sotman? O irmão Fred Sotman. Amém. Sim, ali, de pé, bem ali. Eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Eu nem disse nada, prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que... O irmão se lembra, irmão Sotman, e eu, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, que eu coloquei o irmão e o irmão Norman. Onde está o irmão Norman? Lá atrás. Fiz que prometesse não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz, amém, esta é a verdade. Eu me voltei e me afastei da tenda, assim, está certo? Está certo. Porque isto é o que foi, exatamente o que foi, e sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse para ver se as pessoas entenderiam. E vocês notaram, aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho. Para mim ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? A congregação diz, amém. Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse, ele tinha o peito estufado assim e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira, eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Lembram-se disso? Amém. Aqui está, aquele com o 7º selo,
a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente, mas, vocês não sabem o que este tem significado por uma vez na vida. O irmão Branham bateu no púlpito várias vezes. Eu orei, clamei a Deus, depois daquela reunião de Fênix, qualquer das pessoas lá comigo sabe, eu pernortei nas montanhas. Certa manhã eu me levantei e subi no Cânion Sabino, aquelas grandes montanhas escarpadas e altas, e subi lá, e há uma pequena trilha, depois de se haver começado, que leva para a montanha Lemon, que é uma caminhada de 30 milhas, aproximadamente 48 quilômetros, com aproximadamente 30 pés de neve lá em cima, aproximadamente 9 metros. Deste modo, em cima da montanha, bem cedo antes de amanhecer, subindo por essa pequena trilha, rolando pedras à medida que avançava, senti-me guiado a virar nessa direção, e virei e subi em algumas grandes rochas cheias de pontas, que coisa! Centenas de pés de altura, e me ajoelhei entre essas rochas, coloquei esta Bíblia e coloquei este livro, este pequeno bloco de papel. O irmão Branham mostra sua Bíblia e o bloco de papel. Eu disse, Senhor Deus, o que significa essa visão? Eu disse, Senhor, isso significa minha morte? Vocês se lembram? Eu lhes disse, achei que podia significar a minha morte, porque algo explodiu de tal modo que me sacudiu fortemente. Vocês se lembram disso? Quantos sabem disso? Ouviram falar disso? A congregação diz, Amém. Ora, claro, vejam, todos vocês, e achei que pudesse significar minha morte. E então, no cômodo, eu disse, que foi isso, Senhor? O que significa? Significa que vou morrer? Se for, muito bem, eu não contarei à minha família. Somente permite-me prosseguir. Veja, se minha obra está terminada. E eu disse, agora, que foi isso? Mas ele enviou uma testemunha de volta. Vocês se lembram de eu lhes dizer que não era isso? Era o avanço do meu trabalho. Vocês entendem? A congregação, Amém. Estão vendo? E sentado no Cânion Sabino. O Pai Celestial sabe disso. Tão verdadeiramente quanto vocês veem isto acontecer, esses anjos desceram e vindicaram toda a mensagem ser a mesma. Então, vocês sabem se isso vem de Deus ou não. Foi-lhes predito por visão. Não pude lhes contar até os cultos terminarem, porque fui proibido. No Cânion Sabino, sentado lá em cima aquela manhã, eu estava de mãos erguidas e o vento tinha levado o meu velho chapéu preto quando eu estava lá com as mãos erguidas orando. Eu disse, Senhor Deus, o que isso significa? Não consigo entender, Senhor. Que devo fazer? Se for minha hora de ir para o lar, deixa-me aqui, que é onde nunca me encontrarão. Não quero ninguém se lamentando por aí se for para partir. Eu só quero que a família pense que dei um passeio e não me encontrarão. Esconde-me em algum lugar. Se for para partir, ora, deixa-me ir. Talvez José encontre minha Bíblia aqui algum dia e que ele a use. Vê, se for partir, deixa-me ir, Senhor. E eu estava com as mãos estendidas e repentinamente algo caiu em minha mão. Não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei num transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é o que foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. E isto caiu em minha mão, e olhei, e era uma espada, e tinha cabo de pérola, muito bonito, e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante, e era tão aguçada, que coisa! E pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão. Pensei, é muito bela, mas eu disse,
Ei, sempre tive medo dessas coisas. Uma espada. Pensei, que farei com isso? E neste momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolarem. Disse, é a espada do rei. E então eu saí disso. A espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei, e há só um, o rei, que é Deus. E ele tem uma espada, que é a sua palavra, pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente, aqui de pé em seu santo púlpito, com essa santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra. Amém. Oh, em que dia estamos vivendo! Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira, estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse: Não temas. Agora, não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou. Tenho de lhes dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse: Não temas. Esta é aquela terceira puxada. Terceira puxada. Lembram-se disso? Congregação. Amém. Ele disse: Tens tido tantas personificações quanto a isso que tentaste explicar, mas, disse, nem mesmo tente isto. Lembram-se disso? Quantos se lembram dessa visão? Amém. Ora, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás. Foi 7 anos atrás. Disse, não tentes explicar isso. Disse, essa é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro, está certo? Amém. Ele disse, não tentes. Eu estava com um sapatinho de bebê quando ele me disse, agora, dá a tua primeira puxada. E quando o fizeres, os peixes irão atrás da isca. Disse, então observa a tua segunda puxada. Disse, porque terás somente peixes pequenos. Ele disse, então a terceira puxada os apanhará. E todos aqueles ministros se aproximaram de mim e disseram, irmão Brana, sabemos que o irmão consegue fazê-lo. Aleluia, irmão Brana. Aí é onde eu sempre fico enredado com uma porção de pregadores. Estão vendo? Eu amo as pessoas. Elas querem que você explique tudo, isto, aquilo. E eu disse, bem, Eu disse, não sei. Eu disse, eu entendo de pesca agora. Eu disse, agora, a primeira coisa que se faz é assim que se faz. Você vê todos os peixes por perto, você tem que dar um puxão na isca. Bem, é exatamente assim. A tática da pesca. Assim eu disse, dê um puxão na isca. Agora veja, quando eu puxei a isca a primeira vez, agora os peixes saem atrás dela. Mas eram pequeninos e era exatamente assim que eles estavam pegando. Deste modo eu disse, então você porá. E eu a puxei para fora na margem, e eu tinha pegado um peixe, mas parecia uma pele sobre a isca. Era tão pequeno. E então eu estava lá de pé e algo disse, eu te disse para não fazer isso. Comecei a chorar. Toda a linha estava emaranhada em volta de mim assim, e me encontrava lá chorando, de cabeça baixa assim. Eu disse, Deus, perdoa-me, eu sou uma pessoa estúpida. Senhor, não, perdoa-me, eu estava com esta linha. E isso, o que eu tinha na mão, era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho. E eu estava com esse cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, quase 13 milímetros, assim. E o ilhós desse sapato era só do tamanho de menor do que um 16 avos, provavelmente de polegada, menor que 2 milímetros no ilhós. E eu estava tentando amarrar este sapatinho com este cordão grosso de uma polegada. Uma voz veio e disse, não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixa-os. E neste instante ele me levantou, ele me ergueu
e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. E olhei, e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado, e vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia, ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda e disse: Eu te encontrarei ali. E disse: Esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. E no cânion Sabino ele disse: Esta é a terceira puxada. E há 3 coisas grandes que a acompanham, e uma foi desvendada hoje ou ontem, a outra foi desvendada hoje, e há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida, mas encontrei-me bem ali e olhei direto para ela, e é a terceira puxada aproximando-se. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes, e o Espírito Santo de Deus, oh, que coisa! É por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, melhor eu parar aqui mesmo. Veja, eu simplesmente me sinto advertido a não dizer nada mais acerca disso. Está vendo? Assim, lembre-se, o 7º selo, a razão por que ele não foi aberto. O irmão Brana bate no púlpito 6 vezes. Veja, a razão por que não o revelou é que ninguém devia saber a respeito.